Aqui é o professor Josemar Ferreira e o assunto abordado hoje na nossa aula, continuando aí as teorias evolutivas, nós vamos falar de um cara muito importante para a evolução no meio científico. Nós vamos falar hoje do Lamarck, um naturalista francês que desenvolveu uma das primeiras teorias que começou a quebrar um pouquinho do fixismo. Então, na aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho do Lamarck. Bom, o Lamarck ele vai ser um dos primeiros a elaborar uma teoria que é realmente evolutiva. Ele acreditava num Deus, ele também era adepto da abiogênese, onde os seres vivos surgiam da matéria bruta e inanimada. Só que o Lamarck, ele acreditava que a natureza tinha suas próprias leis. Então, a única coisa que ele vai de encontro ao criacionismo é que ele vai acreditar que os seres vivos que foram até então criados por um Deus superior, eles não são fixos. Ao longo das suas vidas, eles sofrem mutações, eles mudam as suas características. E aí, ele vai se basear, ele vai formular 4 leis para tentar explicar a sua teoria evolutiva. Vamos conhecê-las. Uma das leis diz respeito à complexidade dos seres vivos. E ela diz o seguinte, que entre um ser vivo nascer e ele morrer, ou ele se desenvolver, crescer, vai haver uma complexidade no seu corpo. Novas estruturas serão criadas, algumas poderão até ser perdidas, mas esse ser ele não vai ser o mesmo. Porque justamente, conforme ele vai crescendo, vai ficando mais complexo as estruturas em que ele possui. Uma outra lei diz a necessidade. A necessidade que o meio introduz ali vai fazer com que esse animal, esse ser vivo, né, pode ser uma planta também, né, para que ele consiga sobreviver naquele ambiente, ele tem a necessidade de criar novas estruturas. Então, a necessidade também faz parte dessa evolução. Por isso que esse ser não vai ser de forma alguma fixo. Tudo bem? A terceira lei diz a respeito do uso e desuso. Essa lei é uma das mais famosas aí, proposta por Lamarck, porque ela vai dizer o seguinte: se o ser vivo utilizar bastante alguma estrutura, essa estrutura vai se desenvolver no seu corpo e ele vai passar isso para os seus filhos, os seus descendentes, que porventura é a próxima lei, né, que é a herança dos caracteres adquiridos. O contrário também é válido. Se o ser não utilizar aquele órgão ou aquela estrutura, ele pode se atrofiar e ele pode até perder a sua função. E também isso vai ser passado para a sua futura geração. A quarta lei, como eu acabei de dizer então, é a lei das características, da herança das características adquiridas. Ou seja, o ser vivo ele adquire uma característica e aí através das leis da genética ele vai passar tudo o que ele adquiriu para os seus filhos, os seus sucessores. Para a gente exemplificar essas 4 leis, eu trouxe aqui alguns relatos. Segundo Lamarck, ele explicava a complexidade da seguinte maneira. Vamos pegar um ratinho. Geralmente esses animais nascem pelados, né? Conforme eles vão crescendo, eles começam a adquirir pelos. Ou seja, o corpo dele foi ficando complexo e uma dessas complexidades que o corpo teve foi na obtenção desse pelo, que também foi uma necessidade.
Para explicar a necessidade, ele vai observar os caracóis. E aí ele observa o seguinte, que para que o caracol conseguisse perceber o seu ambiente à sua volta, ele precisa criar essas anteninhas. E então, o que ele vai atribuir isso? Né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a necessidade dele de sobreviver naquele ambiente, de continuar ali, faz com que alguma coisa no corpo dele comece a produzir os tentáculos, as anteninhas, para que ele consiga perceber o seu meio e para que ele consiga sobreviver naquele ambiente. Ou seja, o meio vai modificar os seres vivos. Para exemplificar o uso e o desuso, a gente pode falar dos rinocerontes, dos elefantes, onde, segundo Lamarck, esses animais vão ter as patas mais curtas, justamente porque eles não são atacados por ninguém. Então eles não precisam correr bastante. Ele já tem uma outra estrutura que já põe medo nos animais. Os bentivis, por exemplo, vão ter os dedinhos curvados para quando se apoiarem nos galhos, ficarem bem fixos. Segundo o próprio Lamarck também, algumas cobras teriam patas anteriormente. Veados, por exemplo, têm um corpo mais delgado, as pernas mais longas, porque eles sim precisam fugir dos predadores, então eles precisam dessa velocidade. E para exemplificar a última lei dele, que é a herança dos caracteres adquiridos, ele vai dizer que todas as transformações que o organismo sofreu vai ser passado para o seu descendente, tá? Exceto algumas. Se houver alguma mutilação numa briga, por exemplo, de alguns animais, e esse animal perder uma pata, não quer dizer que o filho dele vai nascer sem a pata. Então, cicatriz, amputações e lesões, essas características não são transmitidas. Só serão transmitidas aquelas características que aconteceram por causa de alguma necessidade mesmo do ambiente, ou pela própria complexidade do desenvolvimento do corpo desse ser vivo. Tá? Atribuem a Lamarck também o estudo das girafas. Então ele vai explicar como que o pescoço da girafa vai crescendo ao longo aí da sua evolução. Né? E aí dizem que é o seguinte: as girafas que eram maiores conseguiam comer a folha lá no topo. As pequenininhas ficavam forçando o seu pescoço até que, por característica adquirida, o seu próximo descendente teria esse pescoço alongado. Então, primeiro foi pelo uso, de tanto ela usar esse pescoço, ela adquiriu essa característica, passou para o seu descendente, e assim o pescoço da girafa foi evoluindo. É um exemplo que é atribuído ao Lamarck. Então, se você for pesquisar na internet, vocês vão ver muito aí as girafas de Lamarck. Tá bom? Para resumir e finalizar, ele contraria a teoria fixista, dizendo apenas que os seres vivos, eles podem sim sofrer transformações. Ele vai atribuir essas transformações a 4 leis: a necessidade, a complexidade, a herança de caracteres adquiridos e ao uso e ao desuso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima aula.